Eu sou o Dr. Carlos Watanabe, sou urologista, especialista em cirurgia robótica e cirurgia minimamente invasiva. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história da robótica. E eu acho que começa pelo termo, então, robótica. De onde que surgiu? Esse termo, então, ele foi cunhado em 1920 por uma peça de teatro. No caso, vem do termo robota, um termo eslavo que significa servo. Esse termo seria utilizado, então, para qualquer tipo de instrumento ou formato humanoide que a gente tivesse que reproduzisse os nossos movimentos e executasse as nossas funções. Seria um substituto para nós. Então, quando a gente pensa em robô, geralmente a gente pensa no robô em formato humanoide, substituto, mas na verdade nem sempre precisa ter mecanismos para isso. Pode ser um robô de massa, pode ser outro tipo de instrumento, mas geralmente a gente considera como sendo um servo que realiza os nossos movimentos. É lógico que na robótica atual, muitas vezes esse conceito se aproxima muito mais de uma armadura, de um revestimento, de algum instrumento que aumente os nossos sentidos e que a gente consiga fazer funções que normalmente com as nossas próprias mãos a gente não conseguiria executar da forma adequada. Esse conceito de robô ele foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos. Existem exemplos na história da China, isso exemplos já milenares, existe exemplo também na história grega. Então, se a gente pensar esse movimento na nossa história do surgimento da robótica, é um movimento bem antigo. Posteriormente agora, eu acho que mais recentemente, com a ficção científica, aí sim a gente alcançou outros ares. Então, a partir de 1942, a gente tem o primeiro exemplo da cirurgia, da robótica, na verdade, do conceito aplicado à área de saúde. Então, o robô Valdo, criado em 1942 para essa revista Science Fiction, foi um robô que foi criado por um paciente que tinha miastenia graves, que é uma doença neurodegenerativa, e que para conseguir realizar movimentos, para conseguir realizar funções que ele não conseguia, ele criou esse robô que executava as movimentações que ele fazia e ele conseguia ganhar força, agilidade, velocidade. E esse exemplo da ficção científica foi se reproduzindo ao longo dos anos e esse conceito foi cada vez mais se aperfeiçoando, até que chegou à nossa realidade. Então, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Tem vídeos do Walt Disney mostrando os animatronics. Então, os primeiros conceitos de animatronics eram animatronics que se moviam de acordo com o movimento de um operador que estava ali próximo. Posteriormente, a gente tem vários outros exemplos na ficção científica. Então, em Star Wars, a gente tem robôs médicos. Em Age of Ultron, mais recentemente, a gente tem a tecnologia aplicada para a substituição de tecidos e o surgimento de robôs que conseguem reproduzir os movimentos e mesmo a mente do ser humano. E eu acho que o robô mais interessante que a gente tem de aplicação prática é em Prometheus, que a gente vê uma plataforma robótica completamente instalada para diagnóstico e tratamento. Inclusive é utilizado como recurso narrativo ali em um momento em que uma personagem precisa retirar um alien do corpo e é feita uma cirurgia semelhante à cesárea. Mas e qual que é a nossa realidade? Então a nossa expectativa sempre é que tenha um robô que execute todas as nossas tarefas. Mas na verdade o que nós temos hoje são robôs que não trabalham de forma completamente autônoma, eles ajudam a reproduzir os nossos movimentos e ampliar os nossos sentidos, mais próximos de uma armadura como se fosse a do Homem de Ferro. Então a primeira dúvida que a gente tem é realmente por que a gente vai fazer a cirurgia robótica. Então, quando a gente pensa em cirurgia robótica, a gente tem que pensar na história da cirurgia. A cirurgia ela se desenvolveu a partir de 1800, então principalmente com os avanços da anestesia. A partir daquele momento a gente conseguiu fazer cirurgias com grandes incisões, com grandes cortes, e isso possibilitou que a gente conseguisse observar os órgãos de uma forma ampla e com menor risco para o paciente. Qual que é o problema das grandes incisões? Os grandes cortes abdominais, eles têm um risco de ter maiores complicações, como infecção, como sangramento, e a recuperação pós-operatória pode ser complicada. Então, com o desenvolvimento da cirurgia, especialmente nas grandes guerras, a gente viu surgirem novas necessidades. E uma das necessidades foi que a gente reduzisse essas incisões abdominais. Então, a cirurgia laparoscópica, ela surgiu de uma necessidade. A gente tinha a cirurgia aberta, com as complicações e os riscos que ela tem, principalmente de complicações de ferida operatória, infecção, abrir os pontos, como se conhece popularmente. E com a cirurgia laparoscópica, a gente faz a cirurgia através de pequenos orifícios, pequenos cortes.
Com isso a gente consegue passar uma câmera na cavidade abdominal, por exemplo, ou na cavidade torácica e fazer uma cirurgia com menos agressividade. Então as vantagens de uma cirurgia laparoscópica em relação a uma cirurgia aberta são menor morbidade, menor sangramento, uma recuperação mais rápida. E é isso que a gente utiliza na cirurgia robótica também atualmente. A cirurgia laparoscópica ela tem algumas desvantagens em relação à cirurgia aberta. A gente tem uma visão em 2D, ela é pouco ergonômica, o médico tem que ficar muitas vezes numa posição segurando as pinças e isso dificulta um pouco, realmente atrapalha um pouco no resultado cirúrgico. As curvas de aprendizado de uma cirurgia laparoscópica geralmente são mais longas. Então, o que a gente tem que fazer para a gente poder melhorar isso? A cirurgia robótica ela surgiu justamente para conseguir vencer a laparoscopia convencional, justamente nos aspectos em que ela mais tem dificuldade. Então, se a gente tem dificuldade de visualizar as coisas em 2D, na cirurgia robótica a gente vê em 3D, em 3 dimensões. Se a gente tem uma visão, uma movimentação limitada na laparoscopia, aqui na cirurgia robótica a gente consegue fazer isso de uma forma muito melhor, com liberdade de movimentação. E a gente consegue fazer cirurgias extremamente delicadas. Na cirurgia laparoscópica, como a gente opera à distância, tem uma dificuldade de fazer dissecções muito precisas. Com a cirurgia robótica, eu consigo fazer isso de forma facilitada. Então, eu evito de que o instrumental cirúrgico se torne um peso para a gente. Ele tem que ser uma coisa leve, uma coisa que deixe o cirurgião à vontade e facilite cirurgias complexas, desde cirurgias cardíacas até cirurgias, microcirurgias abdominais. Então, a história da cirurgia robótica, ela surge também com o desenvolvimento da indústria. A partir de 1985, a gente tem a criação do primeiro braço robótico, utilizado para ajudar a gente a guiar a biópsia cerebral. Posteriormente, surgiu sistemas em que foi possível controlar a câmera, o posicionamento da câmera através de controle de voz, isso em 1994, e a partir de 98, sim, teve o grande salto da cirurgia robótica, que a gente conseguiu manipular os instrumentos cirúrgicos, a câmera, energia para ser aplicada na cirurgia de forma remota através de um console. E esse modelo é que foi utilizado inclusive para a primeira cirurgia transatlântica, realizada em Nova York. Então o cirurgião estava em Nova York controlando o robô e o paciente sendo operado na França, no IRCAD, na França, pelo professor Marceau. Então a gente tem aí um grande salto tecnológico em pouco mais de 2 décadas atrás. E hoje em dia o que a gente tem? A gente tem sim um avanço dessa tecnologia, então os robôs Da Vinci, que são os mais famosos, hoje em dia tem diversos outros, que realmente criaram o conceito de cirurgia robótica e difundiram ao redor do mundo. A gente completou agora pouco mais de 20 anos de plataforma robótica Da Vinci, então com um desenvolvimento cada vez maior, e hoje em dia a gente tem até robôs que conseguem caber dentro de uma garrafa. Então o robô Da Vinci, por exemplo, SP, através de um único corte a gente consegue passar todas as pinças para a cavidade abdominal e finalmente a gente consegue fazer cirurgias através de pequenos espaços com o mínimo de dano para os nossos pacientes. Então, se você gostou do tema, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e curta aí, dê o like pra gente.